Graça e paz, povo de Deus. Nesse devocional eu quero falar um pouco com vocês acerca das consequências de nossas decisões. E quando meditava nesse tema, eu lembrei de que alguns meses atrás o pastor Eduardo trouxe em nossa igreja uma série de mensagens com o tema Um Só Homem, quando ele mostrava na Bíblia e ministrava acerca da importância da decisão, muitas vezes, de uma só pessoa e que consequências gerava as decisões e atitudes de alguns personagens bíblicos. As atitudes afetavam, às vezes positivamente, às vezes negativamente, uma multidão de pessoas, todo um povo. Então, isso eu tenho meditado. As nossas decisões, ou atitudes, elas geram consequências na vida daqueles que estão à nossa volta. Ou vai fazer com que essas pessoas sejam abençoadas, ou vão fazer que essas pessoas sejam amaldiçoadas, sofram consequências danosas, ou vão fazer as pessoas se aproximarem mais de Deus, ou vão afastar mais as pessoas de Deus. Então nós não somos pessoas isoladas. As nossas decisões vão influenciar outras pessoas. E eu lembrava da passagem do profeta Jonas, que Deus havia dado uma direção para ele ir para uma cidade chamada Nínive, porém, ele não queria ir para Nínive e ele decide não ir para Nínive, decide ir para Tarsis, porque ele gostava de Tarsis e ele podia ser bênção lá em Tarsis. Então, ele compra uma passagem numa embarcação e tinha condições, Deus deu condições a ele, ele compra e embarca, e ele está desfrutando tranquilamente da sua viagem. Diz que ele dormia um sono profundo, né, quando foi acometida aquela embarcação de uma tempestade. E por causa da decisão desse homem, então, todos que ali estão nesse barco, eles sofrem uma consequência danosa. Aquelas pessoas correm risco de morrerem, aquelas pessoas sofrem um prejuízo, tomam um prejuízo muito grande, porque a palavra diz que eles têm que lançar toda a carga, toda a bagagem no mar. Então, isso significa um grande prejuízo para as pessoas que ali estavam. Então veja, a decisão errada foi dele, mas as pessoas que estavam no mesmo barco tiveram consequências danosas. Então eu quero dizer, as nossas decisões, as decisões que nós tomamos, elas não vão influenciar somente a nós, ela vai influenciar as pessoas que Deus permite que estejam ao nosso lado, sabe? Vai influenciar os nossos familiares, né? Nossa casa, vai influenciar nosso país, vai influenciar a nossa igreja, influencia a todos. Então, sabe, nós não podemos ser egoístas, temos que pensar nos outros, sabe, nas pessoas que Deus permitiu que estejam ao nosso lado. Então, ao tomarmos decisões importantes na nossa vida, vamos chamar as pessoas que estão ao nosso lado, vamos buscar conselho com as pessoas, sabe? Antes de tomarmos uma decisão, mas prontos para tomarmos a decisão na direção que nos é dada, mesmo que nós não gostamos da direção que estão nos dando, como Deus deu uma direção a Jonas e ele não seguiu, porque só assim as nossas decisões trarão consequências de abençoar as outras pessoas e não de prejudicá-las. Então, vamos chamar as pessoas, vamos colocar na presença de Deus e vamos tomar decisões acertadas, que a sua vida não mais prejudique, entristeça o coração das pessoas que estão ao seu lado, mas que venha trazer alegria, que venha trazer bênção. Então, vamos buscar em Deus, que Deus te abençoe e que as suas decisões sejam acertadas e que todos que estão à sua volta sejam mais felizes por estarem ao seu lado, por causa das decisões que você tem tomado na presença de Deus e pela vontade de Deus. Deus o abençoe em nome de Jesus.